Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Mulher. E hoje nós estamos aqui num momento muito importante, onde nós vamos abordar sobre algumas questões relacionadas à saúde mental, principalmente a transtornos psicológicos. Muitas pessoas não sabem o que são transtornos psicológicos e hoje eu estou aqui com a doutora Thalita Marques, que vai estar falando um pouquinho do que é transtornos, de como tratar, quais seriam os profissionais adequados que essa pessoa ela pode estar procurando por ajuda, identificar também alguns comportamentos seus que possam ser sugestivos a buscar por um atendimento profissional. E hoje nada melhor do que estar aqui conversando com ela, doutora Thalita Marques. Doutora Thalita, seja bem-vinda. Obrigada, já é a segunda vez minha aqui nesse podcast, né? Verdade, agradeço a sua disponibilidade de tempo, principalmente para a gente poder passar informações que são tão importantes para a nossa sociedade. A nossa sociedade ela está cada vez mais adoecendo mentalmente e as pessoas ficam um pouco que perdidas, não sabem como procurar ajuda. Exatamente. E a gente identificar esses problemas, ele é importantíssimo. Então, fala para mim, Thalita, da sua formação. Só uma complementação, né, que eu acho muito interessante, que as pessoas elas precisam estar conscientes de si, né, dos seus comportamentos, suas dificuldades, para que sim elas consigam buscar ajuda, né? Por isso que a gente faz o podcast, a gente está aqui para poder falar a respeito, para que as pessoas entendam melhor, né? Até porque em 2025 e daí para frente agora a questão de saúde mental vem muito forte. Então, meu nome é Thalita Marques, né? Eu tenho formação em neuropsicologia, sou especialista na área. Tenho também especialização em psicologia forense e jurídica, que é voltado mais para uma área mais específica, né? E estou terminando agora também psicopedagogia, porque eu acho que complementa bastante a minha área de avaliação, principalmente com a área infantil, né? Ai, que bacana! Então, essas formações, você foi sentindo necessidade de se complementar conforme a sua atuação, né, na área? Exatamente. Então, fui fazendo também alguns cursos, né, importantes, em áreas importantes, como psicofarmacologia clínica, que apesar do psicólogo ele não poder fazer prescrição de medicamentos, ele precisa entender, né, a ação desses medicamentos no corpo, no cérebro e tudo mais. Então, a gente precisa saber a parte da área infantil, complementação também. E estou também, né, fazendo um curso de atualização, já tem 6 meses, falta mais 6 meses, que é na Universidade de Duke, né, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Eu faço ele de forma online, consegui uma bolsa, foi incrível. E eu tô dando andamento para seguir me atualizando, né? Nossa, que bacana! E é sempre importante a gente ter pessoas que entendam para poder estar passando para a gente aquilo que a gente precisa conhecer, né? Então, primeira coisa que para a gente começar esse podcast, eu queria que você explicasse o que de fato é transtornos mentais. O que seria isso? Então, no geral, transtornos mentais é todo aquele comportamento, né, que ele vai interferir na sua vida, né, de uma forma negativa. Seja ansiedade, depressão, na sua vida pessoal, profissional. Então, todo comportamento, pensamento, tudo que interferir na sua vida cotidiana, ele é um transtorno e você precisa investigar, né? E aí as características, elas variam bastante. Você precisa saber identificar quais são as características, o que você sente, porque além dos comportamentos, os pensamentos, tem o corpo humano que reage, né? Vamos supor, a ansiedade, ela tem um reflexo muito grande na parte física, não só emocional. Então, a gente precisa estar ligado em tudo isso.
É verdade. A ansiedade, ela tem característica como falta de ar, ataque cardíaco, essas coisas, dependendo do grau, não é? Sim. E aí você sente dormência. Muita gente acredita que pode estar tendo um infarto, mas não é infarto, né? É um pico de ansiedade muito alto. Sente dormência no braço, na língua, respiração muito ofegante, como se estivesse com falta de ar. Como se estivesse a ponto de ter um ataque cardíaco, e isso acontece muito, é muito comum hoje em dia, até porque hoje em dia as demandas estão muito... são demais, né, do mundo. Você precisa estar ligado o tempo inteiro, precisa estar no horário de determinada coisa, e quanto mais as pessoas vão se afogando de afazeres e esquecendo das coisas mais simples, né, isso tende a acentuar bastante. Fora as questões pessoais da própria pessoa, né? O fator, o meio influencia muito. Eu fiz uma leitura de uma reportagem dizendo que um estudo feito até 2050 terão muitas pessoas com adoecimento dos transtornos mentais. Uhum. E que, inclusive, pessoas que trabalham nessa área, ela vai ser o boom da profissão. Sim. Por causa de inúmeras pessoas que vão estar doentes mentalmente. E vamos fazer um comparativo, né? Antigamente, a gente não tinha tanta informação igual a gente tem hoje. Se a gente for colocar lá para o ano 2000, né? As pessoas não tinham tantas questões referentes à ansiedade, autismo, TDAH. Hoje isso está muito em alta. As pessoas buscam muito se compreender, buscam as avaliações neuropsicológicas, os médicos especialistas, as terapias estão valorizados nesse sentido, da busca, né? As pessoas têm buscado bastante. E a tendência é isso aumentar mesmo, né? Porque daqui a alguns anos, muitas coisas vão ser diferentes. As demandas vão ser maiores do que já são. Então, imagina, as pessoas. Então, a informação precisa ser constante, a atualização precisa ser constante para que a gente possa estar preparado para receber esse pessoal. Eu ia até comentar, antes da gente seguir para a próxima pergunta, que hoje o mundo digital, assim, ele é super importante, porque a gente avançou muito. Uhum. E hoje em dia ninguém se vê mais se não tem o mundo digital. Exatamente. Mas isso também é algo que tem levado as pessoas a adoecerem mentalmente. Porque antigamente você trabalhava aquela carga horária de trabalho, saiu do trabalho e acabou. Uhum. Agora não, a pessoa fica 24 horas quase trabalhando, exatamente, né? Exatamente. Com esse WhatsApp. Principalmente porque as pessoas acham que é só um assuntinho, eu vou resolver logo aqui rapidinho. E assim junta para a semana que vem, para o outro dia. Pequenas coisas, no final se tornam uma coisa enorme. Então, assim, as pessoas estão com dificuldade de ter essa pausa, né? De ter esse momento de descanso, de ter esse olhar voltado para si e ver, não, eu preciso de um tempo, eu não posso me afogar de trabalho, porque não é assim que eu vou resolver as questões que precisam ser resolvidas, né? É tudo com calma. Então, isso também aqui tem uma pergunta que eu separei aqui para você, que é o que leva as pessoas a terem esses transtornos mentais. Um exemplo, a pessoa nasce e ela é genético, vai ter transtorno mental, ou o que faz a pessoa a desenvolver? Então, isso depende de cada tipo de transtorno, né? São muitos. Se a gente for falar da ansiedade, por exemplo, a pessoa ela pode ter uma predisposição a ter ansiedade, mas ela não nasce com ansiedade. Porém, nesse meio que ela vive sobrecarregada, se afoga de trabalho, não tem tempo para descanso, área de lazer, que é muito importante, né? Não é só trabalho, a vida não é só trabalho. Então, assim, a pessoa, com o decorrer do tempo, ela tende a desenvolver a ansiedade, bem como a depressão também, né? Agora, vamos supor, o autismo, o TDAH, isso a pessoa já nasce com, né? São transtornos do neurodesenvolvimento que estão desde a primeira infância. Ah, tá. Então, o autismo e o TDAH, não, principalmente o TDAH,
é algo que vem lá já da infância e já carrega. Sim. A questão é que o TDAH a gente tem uma dificuldade um pouco maior de fazer um diagnóstico, fechar esse diagnóstico. Por quê? Porque o TDAH, a gente sabe que a criança, dentro da fase do desenvolvimento, ela tende a ser realmente um pouco mais agitada, porque a parte frontal do cérebro, ela não está completamente formada, né? Então, ela tende a reagir com mais frustração, debater mais, dizer não. Tem aquela malcriação, né? Mas isso é comum até uma determinada idade. Quando chega na fase da alfabetização, onde as demandas aumentam, né? Então, a criança ela vai começar a lidar com mais questões escolares, precisar lidar com provas, testes. E aí é que começa a entrar. Será que essa falta de atenção está de acordo com a demanda que ela está recebendo? Será que essa agitação está de acordo com a demanda que ela está recebendo? E aí a gente vai fazendo as investigações, né? Geralmente o médico, eles fecham um diagnóstico de TDAH por essa fase, né? 6, 7 anos, a não ser que seja muito evidente, e aí o médico fecha antes. Mesma questão com a questão do autismo. Né? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, está presente desde a infância, e a gente consegue observar muitas características já na primeira infância. Né? Se as pessoas conhecem, então elas começam a observar a questão de rigidez cognitiva, dificuldade sociocomunicativa, tem as questões também de ser muito dependente, atraso de fala e outras questões também. Né? E aí o médico consegue fechar um diagnóstico com base nessas questões já na primeira infância cedo. Mas tem outras questões também, como, por exemplo, o autismo nível 1 de suporte, chamado de forma um pouco mais grotesca, mas é reconhecido, né, na literatura científica, autismo de autofuncionamento, que é um dos mais difíceis de identificar, porque a pessoa aparenta ser 100% funcional, né? Que não apresenta dificuldades tão aparentes, que são mais difíceis de você fazer esse diagnóstico. E só com base mesmo dentro de uma avaliação neuropsicológica, um acompanhamento multidisciplinar, é que você consegue mesmo fazer essa avaliação. E no caso, a avaliação, quando você disse, eu tenho observado que muitos adultos também estão procurando esse tipo de diagnóstico, né, recentemente. Então, deu um surto agora, né? Sim. Agora, no consultório mesmo, eu tenho atendido muitas pessoas, principalmente idosos, crianças, adolescentes, adultos. Bateu frio? Então, vamos lá. E eu trabalho atendendo muitos idosos e muitos adultos, inclusive mulheres, né, que têm sido diagnosticadas com autismo já com 32, 33 anos, 40 anos. Isso acontece bastante. Homens também. Então, assim, as pessoas têm buscado muito mais, tá? E dentro dessa parte da avaliação, a gente não faz avaliação só de autismo, TDAH, né? Com os idosos também é muito abrangente. Muitos médicos neurologistas encaminham para poder fazer uma avaliação neuropsicológica para identificar questões relativas à fase do envelhecimento, né? Esquecimentos constantes, né? Comprometimento cognitivo. E a gente consegue avaliar muito melhor, assim, não descartando, porque todos os exames eles são importantes. Tanto a tomografia, a ressonância de crânio, o eletroencefalograma, todos esses exames são ótimos. E a avaliação ela vem para complementar. Ela complementa de uma forma que esses exames não complementam. Por exemplo, quando eu peço para alguém fazer uma ressonância, né, lá do crânio, e aí eu identifico
alguma questão correlacionada ao cérebro, alguma lesão, alguma coisa. E aí a avaliação entra com o quê? O que essa lesão reflete no comportamento, nas atitudes, nas emoções, nas ações desse indivíduo, né? Então, ela é bem específica. Ela avalia a função cognitiva, a atenção dessa pessoa, os tipos de atenção, que são 4, 3, né? Sendo concentrada, dividida e alternada, a atenção geral, o controle inibitório, né? Que é aquela capacidade de você conter um estímulo, né? Antes de falar, você analisar. Então, a avaliação é perfeita. Eu sou uma suspeita a falar. Aí, no caso, para a gente também não até porque tem perguntinhas que a gente entra também nessas questões de avaliação. Uhum. Mas, para a gente poder dar seguimento aqui, como que os transtornos, elas afetam em diferentes áreas da vida da pessoa, tanto como escolar, profissional, pessoal, como é que esses transtornos acabam afetando o indivíduo? Então, vamos lá. Vamos começar por um que eu fiz um fechamento hoje, que é o transtorno de ansiedade de separação, né? Geralmente em crianças que têm dificuldade de separar de figuras de apego, né? Como mãe, avó, os cuidadores principais. Então, isso reflete como? A dificuldade da criança permanecer na escola, dificuldade de estar em um outro ambiente diferente, se a mãe não pode estar, ou se a avó não pode estar, ou o cuidador principal não pode estar, entendeu? Tem todas essas questões da parte escolar, a parte da aprendizagem também, né? A ansiedade interfere na aprendizagem, afeta a memória. Então, às vezes, a pessoa acha que a ansiedade... que essa questão de falta de atenção é um TDAH, mas não é. Na parte da vida adulta, né? De você estar num ambiente com outras pessoas, pessoa que tem autismo, né? Ambiente com muito barulho, incomoda, então a pessoa tende a ser mais introspectiva, fica mais em casa. Nos relacionamentos, vamos supor, um transtorno de personalidade borderline. A pessoa tende a ter os relacionamentos mais instáveis, né? Então, os transtornos estão aí. O que seria o borderline? Eu já ouvi falar. Parece que é um tipo de transtorno mais difícil de ser... Sim. Não sei se a palavra certa seria tratar. Tratar, né? Você trata, né? O borderline geralmente está muito ligado à questão no trabalho, né? Vamos supor, você está num ambiente muito hostil. E aí você tem que se obrigar a trabalhar naquele ambiente, se obrigar a cumprir metas, aquele desrespeito do teu chefe. E assim vai se seguindo. Imagine você passar anos e anos num ambiente como esse. O ambiente influencia muito como que a gente vai se sentir, né? O desenvolvimento também de outras questões. Isso é burnout? Burnout, né? E o borderline também, uhum. né? Entra todo nessa questão de estresse, tem o estresse pós-traumático, tem todas essas questões. Entendi. Né? E aí, eles refletem em todos os âmbitos da sua vida, entendeu? E quais seriam... Existe, assim, uma característica que seria autismo e outra característica de TDAH. Aí eu queria saber a diferença entre os dois, uhum. E depois a diferença entre o TDAH e a ansiedade. Então, o autismo e o TDAH, eles se assemelham muito na questão da autorregulação, né? Tem a questão também daquele... Como se fosse... Não é um pavio curto, mas dificuldade de sair da rotina. Algumas crianças com TDAH, elas precisam de rotina. Por mais que não pareça, elas precisam para a autorregulação estar ok, né? Tem a questão de... um movimento constante, né, de se agitar. Às vezes o TDAH você tem uma hiperatividade, mas no autismo você também, algumas vezes, você apresenta esse comportamento.
Por quê? Porque você tem uma rigidez cognitiva, que é fazer as mesmas coisas, e aquilo sai da tua rotina, da tua previsibilidade, e você fica mais agitado, né? Então, assim, os transtornos, o hiperfoco, melhor exemplo que eu poderia te dar é o hiperfoco. Você focar num tema específico, estudar sobre aquilo, gostar sobre aquilo, falar sobre aquilo. No autismo isso acontece, no TDAH também. Principalmente no TDAH, as pessoas falam, ele não presta atenção em nada. Presta, entrega algo que ele gosta, que ele gosta de ver, estudar, brincar, ele vai focar naquilo, né? Ele não vai focar quando é algo que ele precisaria focar, mas ele não tem interesse. É aí que entram as dificuldades, né? Já o TDAH e a ansiedade, o que acontece? A ansiedade, ela reflete diretamente no seu corpo, né? Liberando alguns neurotransmissores que faz com que você fique um pouco mais tenso, agitado. E aí, o que acontece com isso? Você tende a ter perca de foco, de atenção, fica mais agitado, mais nervoso, não conseguir fazer as coisas que você deveria fazer. Então, gente, eu acho que eu tenho TDAH porque eu não consigo sentar para poder fazer essa atividade. A procrastinação, né? O ansioso também procrastina, não é só o TDAH não, né? Eu não consigo sentar para poder fazer essa determinada atividade. Mas é por quê? Porque tem algo, na ansiedade, tem algo especificamente que está ali e está tirando o seu foco, né? Então, as pessoas confundem muito. Para você ter o TDAH, isso tem que ser diagnosticado desde lá atrás. Tanto é que a anamnese, dentro das avaliações, você busca o seu histórico desde lá da sua infância. Como foi o parto? Você nasceu de quantas semanas? Tudo isso é perguntado. Entendeu? Entendi. Agora, eu já ouvi falar que, olha, assim, me confunde a gente acaba se confundindo com tantos nomes, né? Com tantos transtornos que se dá. Eu ouvi falar no TOD. O TOD. TOD. Uhum. Aí, o que seria TOD, né? O TOD... E ele tem uma diferença de transtorno também de conduta? Sim. O que seria exatamente o TOD? Basicamente, o TOD ele é um transtorno opositor desafiador, né? O que acontece? A criança, ela desenvolve esse comportamento dependendo também de situações do meio, situações traumáticas, né? Ter experienciado algum histórico de agressão dentro do âmbito familiar, né? E aí, a criança tende a criar comportamentos de oposição com figuras de autoridade. Por exemplo, a mãe fala, faz isso, eu não vou fazer, você não manda em mim. E senta aí, bate o pé e fala que não vai fazer, né? Isso acontece muito. Porém, nós temos que saber identificar, né, o que é TOD e o que é um responsável permissivo. Tem essa questão. Explica isso. Porque, meu filho tem TOD. O seu filho tem TOD ou você que é um responsável permissivo demais? Você sabe falar não quando tem que falar não? Você, quando fala não, você afrouxa, senão, tá bom, vou deixar. É só isso aqui, ele é pequeno, deixa ele. Ele tem... Vamos supor, uma criança com TDAH. É muito comum uma criança com TDAH ter TOD... Uma criança com autismo ter TOD, deixa ele tem TDAH, deixa ele fazer determinado tipo de coisa. E aí você está permitindo, né? E a criança vai se tornando uma criança que se opunha às questões dos responsáveis, porque o responsável permite, né? Então, tem essa confusão do TOD, da criança ser uma criança que se opõe a respeitar figuras de autoridade no geral, né? Inclusive, eu atendi uma vez uma mãe, né, que falou, meu filho tem TOD. Tá,
vamos lá, vamos fazer o atendimento. Vamos ver o que está acontecendo para a mãe dizer que essa criança tem TOD e para algum outro profissional já ter dito que ele tem TOD. Porque as pessoas também já chegam, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo. É o Google, né? Expande a informação. Né? Então as pessoas se identificam com algumas coisas e não, eu tenho isso, mas não é assim, né? A gente se embasa em todos uns critérios. Existem manuais diagnósticos mundiais para a gente se basear no que a gente está falando, né? E aí, na questão do TOD, eu comecei a fazer o atendimento, né? E aí, a criança foi completamente respeitosa comigo. E eu falei, olha, não é assim. Ele, não, tá bom, desculpa. Eu falei, ué, gente, não é TOD. Então, você vê que a questão tá nos pais, não tá na criança. Então, a gente tem que... porque isso, se fosse, ele não respeitaria nenhuma outra figura de autoridade. Né? Entendi. A criança tende a ser mais agressiva, né? Então, assim, a gente tem que saber diferenciar essas questões. Já o TOD, para o transtorno de conduta, ele se modifica um pouco, né? O TOD é aquele que a criança se opunha às questões da autoridade, né? É agressivo, é brigão, dificuldade de relacionamento com os coleguinhas, porque quer impor o que ele quer, né? Esse é o TOD. Então, se você não trabalha o TOD, né? Essas questões, elas se desenvolvem, né? Igual a ansiedade. Se a gente não trata a ansiedade inicial, daqui a pouco a gente está, assim, completamente sem conseguir... Com depressão. A gente não consegue ser funcional, né? Na fase inicial da ansiedade, a gente consegue ser funcional e trabalhar e fazer tal determinado tipo de coisa. Quando ela já se acentuou, já se instalou de um determinado modo, aquilo vai impedir você até de ir na rua para comprar um pão. Se aconteceu alguma coisa... E não vai. Aí isso já vira uma síndrome de pânico? Um transtorno de pânico. Um transtorno de pânico. Pode se desenvolver, né? Entendeu? E aí, a questão do transtorno de conduta é a mesma coisa. Eu vou trazer relembrar um caso que saiu na mídia. Quem lembra de uma criança? Lembra de uma criança que entrou dentro de uma fazendinha, dentro de um colégio, e matou os animaizinhos. Coelhinho, galinha. Uma criança de 9 anos. Meu Deus! E aí o pessoal falando, é psicopata, é um pequeno psicopata, quando crescer... Gente, isso é transtorno de conduta. A gente não faz diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, que é o certo a gente falar, né? Em crianças, só a partir dos 18 anos. Então, isso vai evoluindo. TOD, transtorno de conduta, que se estende até a adolescência. E aí, quando cresce, é um adulto, e aí passa, né, dependendo, pode ser diagnosticado com um transtorno de personalidade antissocial, que é, grotescamente falando, os psicopatas, sociopatas, né? Gente, eu tô assim chocada. Então, tudo isso tem um início, né? Tem um início. E, nossa, eu tô assim, apavorada, porque a gente vê tantos casos de... Nossa, eu já tô indo lá na frente, já tô aqui viajando. Tem tantos casos que a gente vê de serial killer. Isso tem alguma coisa a ver? Tem a ver. Gente. Tem a ver, porque assim, o serial killer, ele é o quê? Ele pode ser um psicopata, né, que tem uma diferença entre o psicopata e o sociopata. Tem diferença entre os dois. Apesar de o transtorno, nos manuais, ele é um só. É o transtorno de personalidade antissocial. Que envolve esse psicopata, tudo isso. Exatamente. A partir daí, as ramificações são psicopata e sociopata. O sociopata, ele desenvolve com o quê? O fator do meio que ele vive influencia muito. Vamos supor que é uma criança que cresceu num ambiente completamente hostil, onde ele deveria receber amor, carinho, né, dos seus responsáveis, pai, mãe,
Não. Vê a mãe apanhando, apanha do pai, que é alcoólatra, vê confusão o tempo inteiro, bate não sei quem. E aí criminalidade também? Isso, criminalidade também, né? E aí, com o tempo que vai passando, ele vai desenvolvendo estratégias. Para quê? Essas estratégias para lidar com um mundo que, na visão dele, é hostil. Todo mundo é assim, né? Então, ele cresce e vira um sociopata. O que acontece? Esse sociopata é para ele se defender. Para ele se autodefesa, né? Tanto é que a parte da empatia com as pessoas que são mais próximas, ela ainda é preservada. Não é igual ao psicopata, que é zero empatia, né? Então, ele tem ali um pouco ainda da preservação dessa empatia, o sociopata, né? E ele é completamente impulsivo, agressivo. Você consegue identificar, né, essas questões. Já o psicopata, não. O psicopata, ele nasce assim, com essas são questões mais estruturais. Mas então, o psicopata já vem ele nasce. Ele nasce assim, é uma questão mais estrutural do cérebro, né? São estruturas cerebrais que fazem com que o psicopata nasça assim. Aí ele nasce assim. E na infância ele já começa a apresentar algumas coisas. Exatamente. Que muitas das vezes podem ser negligenciados pelo cuidador e com isso evoluir. Exatamente. É isso? Exatamente. Por exemplo, eu tenho um caso também de uma menina, né, que era uma criança, eu esqueci o nome dela. Mas era uma criança que ela foi adotada, né, por uma família que já tinha um bebezinho, e essa criança apresentava comportamentos muito esquisitos. Por exemplo, tentar matar o irmãozinho de 1 ano de idade. A que foi adotada. Tentar matar o irmãozinho, pegar uma faca e dizer que vai matar a mãe dela, o pai dela, adotivos. E aí, não entendiam de onde vinha, né? Quando foram ver o histórico dela, ela era uma criança que era abusada, né? Então, já identifiquei essas questões, então vamos trabalhar em cima dela. Tanto é que essa criança entrou para terapia cedo, fez acompanhamento psicológico, acompanhamento multidisciplinar. Psicólogo, fono, terapia ocupacional, médicos, né? Psiquiatra, neurologista, começaram a trabalhar com essa menina e hoje, eu acredito que ela ainda esteja viva. Hoje, na última vez que eu vi, quando ela tinha 32 anos, ela já era uma pessoa completamente outra. Amava os animais, se sentia culpada pela forma que ela já tinha agido e que ela não era aquele tipo de pessoa. Hoje ela tem um filho. Então, as pessoas mudam com terapia. Se você intervém de início... Mas também depende muito da terapia, né? Hoje em dia, não é só com terapia, você até me desculpa, mas em toda a área da saúde, existe aquele profissional que... Então, assim, é muito importante. Principalmente, eu observo as terapias... Eu ia falar isso, mas lá no final, as terapias com plano de saúde. Pelo plano de saúde pagar tão mal, as terapias elas são reduzidas no tempo. Então, para ter um processo compensatório financeiro. E também as terapias, além que eles fazem terapia com outras crianças para ser mais rentável financeiramente. Então, acaba não tratando de fato certas questões, né? Então, essa é uma questão muito interessante falar. Por quê? Dentro dos planos de saúde, né, nós temos excelentes profissionais, como em qualquer área, e outros profissionais que, às vezes, realmente deixam a desejar. Né? Mas cabe a nós de fora, né, que vamos buscar esse acompanhamento, conhecer o que a gente está procurando, né? Conhecimento é poder. Se eu digo para você, você trabalha com quem? Eu sou psicóloga. Ótimo. Qual a sua abordagem? Eu trabalho com TCC, que é isso. Não, realmente, eu gostei. Você conversar com um profissional, né? Entender se ele vai te atender. Porque, às vezes, um profissional pode me atender perfeitamente, mas você pode ir no mesmo e não se identificar.
né? Sim, mas às vezes no plano de saúde não tem nem tempo de você conhecer o profissional. Sim, realmente a questão dos 30 minutos dentro do plano de saúde é bem complicado. Mas sabe por que isso acontece? Porque os repasses do plano de saúde são baixíssimos. Eu saí da área da psicoterapia justamente por conta dos repasses, né? Geralmente, alguns planos pagam R$8 por uma sessão de 30 minutos. O maior pagamento que eu já vi dentro de plano de saúde foi R$18. Então, você imagina atender 30 minutos, lidar com pessoas, com carga horária. Para você receber minimamente um valor razoável no final do mês, você tem que se afogar de atendimento. E não é bom nem para o profissional, nem para a pessoa que está sendo atendida. Que dirá tratar um caso de TOD, psicopatia, vamos botar aí, dentro de um plano de saúde. Não vai conseguir. Pode até conseguir, né? Mas vai ser um trabalho muito mais difícil do que um particular. Até porque comecei a perceber isso. Até porque a parte da psicopatia, além de ser questões muito estruturais, né? Você tem que ter um profissional extremamente qualificado para poder atender esse tipo de demanda, porque a pessoa não tem nenhuma questão com relação à empatia, né? Então, ela pode agir perfeitamente com você, né? Vamos supor, o psicopata pode sentar aqui e detestar você. Mas ele vai te tratar bem, vai saber. Eles são muito egocêntricos, são muito. Eles são carismáticos também, não são? São muito carismáticos, são as pessoas que se camuflam perfeitamente dentro do meio. Nossa, mas eu fiquei aqui com isso na minha cabeça. Gente, já era para eu avançar nas perguntas, mas eu fiquei com isso na minha cabeça. Então, em caso de suspeita de TOD, a minha preocupação é essa pessoa se desenvolver, porque o TOD ele pode ser algo que seja já um transtorno da psicopatia e de repente está apresentando como TOD de conduta. De conduta, isso, né? Aí, no caso, então, se começar desde cedo... Tem como intervir. Você tem como modificar aquele comportamento, sim. A não ser que seja questões estruturais da criança. Entendeu? Se for estruturais... Estruturais seria o que você está querendo dizer? A psicopatia. Que a pessoa nasceu já com ausência de emoções, entendeu? Aquela questão de eu uso o outro para meu benefício. A partir do momento que ele não está em meu benefício, eu não preciso dele para nada, né? Então, são pessoas que não ligam para a sua opinião. Literalmente, elas não ligam mesmo para a sua opinião. Isso é eu já vi casais que... Qual é o nome que se dá, gente? Espera aí que eu esqueci meu pai. Ai, meu Deus, me ajuda aí a relembrar. Que ele não tem... Que manipula as vontades, às vezes, dentro de um relacionamento. Não, isso está muito ligado à questão narcisista. Isso não tem a ver com narcisismo. O narcisismo tem sentimento? Tem sentimento. Mas esse sentimento, tudo para benefício próprio, né? A pessoa pensa em si, em primeiro lugar, apesar dela sentir uma empatia, às vezes fazer aquelas questões de, poxa, me desculpe e tal, e depois, não, eu quero saber de mim. Então, sempre ela é o foco, ela mesma é o foco no narcisismo. O psicopata é a mesma coisa, né? Sendo que, além das questões serem estruturais, ele tem ausência de empatia nenhuma, né? Consegue manipular o meio, manipular você. Ele pode fazer uma coisa com você e você não gostar. E ele, eu percebi que ela não gostou, então o que eu vou fazer? Eu vou modificar meu comportamento, vou mostrar para ela como se eu tivesse arrependido, para ela me aceitar de volta. Depois ele faz de novo o que ele tem que fazer. É manipulação o tempo inteiro. Entendeu? Esse é um tema assim, super importante, que inclusive, gente, nós vamos estar no dia 4 de dezembro, numa roda de conversa com a doutora Thalita, falando sobre essas questões,
principalmente ensinando como a gente identificar, porque esses indivíduos eles estão em convivência com o nosso meio e muitas das vezes a gente não consegue a sensibilidade para estar identificando isso. Então, no dia 4 de dezembro, vai ser às 18 horas, no nosso novo endereço, que eu vou deixar bem aqui no vídeo para vocês, que fica na Avenida Martins, aqui no centro de Nova Iguaçu, perto da Praça Rui Barbosa. Nós vamos estar lá, apenas 1 quilo de alimento não perecível. Nós vamos estar batendo um papo e conversando, reconhecendo esse tipo de comportamento para que a gente possa desenvolver as nossas questões emocionais, para a gente saber como lidar com essas pessoas quando estão no nosso meio. Então, gente, importantíssimo isso. Eu fiquei, assim, muito impressionada. E detalhe, muitas pessoas, hoje em dia, as pessoas que mais tendem a ser bem-sucedidas na vida, não que as outras pessoas não sejam, né, sem transtorno, né, mas essa questão de se saírem muito bem são os psicopatas, as pessoas que têm um transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade antissocial, né? Com essas características de ausência de empatia, manipulação, de pensar em benefício próprio, chegam mais ao poder, né? Lá em cima, no topo, com mais facilidade, porque passa por cima das outras pessoas sem remorso. Um exemplo assim de... Dentro da área política tem bastante. É verdade. Né? A pessoa dentro da área política, ela passa por cima. Gente, como uma pessoa dentro da área política vê pessoas passando fome, morrendo de fome, magras, perdendo a vida dentro de hospitais e não tem o mínimo de empatia. Tem pessoas que são, entendeu? E conseguem demonstrar tudo aquilo. Como se fosse eu vou ajudar vocês, eu vou... Mas, no fundo, não tem essa empatia, né? Então, é muito comum. Isso se chama o quê? Um transtorno de conduta? Não, o transtorno... O TOD é na parte infantil. Uhum. Quando começa a exacerbar esses comportamentos, né? O TOD é a agressividade, oposição. O transtorno de conduta já é agressividade, oposição, mata animais, desobedece regras, destrói propriedades alheias, né? Então, isso se estende até ali os 17, 11 meses. Quando a pessoa faz 18 anos... e ela mantém esses comportamentos, ela já pode receber o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, né? Que só pode ser diagnosticado em adultos, a partir dos 18 anos. É um dos critérios para você fazer esse diagnóstico. Entendi. Antes disso, não existe alguém falar essa criança é um psicopata. Não existe. Ele tem um transtorno de conduta. Entendeu? Entendi. E no caso, os idosos, eles também podem ser cometidos pelos transtornos? Sim. O autismo está presente desde a primeira infância. E ele não tem cura, igual o TDAH. Então, ele se estende até a velhice. É porque é cognição do cérebro, né? Então, por ser cognição, se ele é diagnosticado na infância, isso quer dizer que ele leva isso para a vida inteira. Incluindo, né, as pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Idosos podem ter transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade antissocial. É muito comum, inclusive eu estava vendo outro dia um documentário, eu gosto muito de documentário referente a esses tipos de assunto, que uma idosa, já de 80 e poucos anos, morava numa casa, isso nos Estados Unidos, onde acontece muito, né? A gente vê muitos casos lá. E essa idosa, os vizinhos foram reclamar do cheiro que estava muito forte perto da casa dela. E ela sempre dava uma desculpa. Quando foram reclamar
né, dessas questões do cheiro, quando entraram dentro da casa dessa senhora, dentro do assoalho, que lá nos Estados Unidos são pisos de madeira, né, e embaixo do piso é o chão e tudo mais, tinham corpos que já estavam há anos e anos. Que isso, lá, gente? Parece até filme de terror. Parece filme de terror, mas foi um caso real e aconteceu nos Estados Unidos. E ela era uma idosa, ela tinha 80 anos. Mas ela, idosa, ela matava essas pessoas? Não, isso aconteceu. Ela matava ou ela guardava os corpos? Ela matava e guardava, porque ia jogar os corpos aonde? Botava dentro de casa. Vamos pegar aí o Dahmer. Lembra do Jeffrey Dahmer? O canibal? O que acontece? Ele guardava... A moça, a vizinha do lado do apartamento, sentia o cheiro de cheiro ruim, né? De decomposição no apartamento dele. E reclamava com ele e tudo mais. E ele não fazia nada, até que ela foi fazer uma reclamação. E com essa reclamação que gerou toda a repercussão de encontrarem corpos lá, né, cabeça dentro da geladeira. Gente, e engraçado que existem esses casos, eles estão acontecendo muito. E eu não sei se é porque eu tenho observado mais e que agora eu tô vendo muito isso em noticiários, né? Pessoas que matam mãe que mata filho. É uma coisa de louco, é o apocalipse. Sim. Gente, o que é isso? E o caso do menino também, de 9 anos, que deu esfaqueou a mãe, matou a mãe. 9 anos a criança. Deu no jornal. Sim, foi recente agora. Isso foi recente. Assim, eu não estudei o caso a fundo, né? Mas ele pode ter um transtorno de conduta. É um caso, ele pode ter. Não sei porque, assim, eu não sei se levaram ele para acompanhamento, para tratamento, não sei que fim deu. Eu vi a notícia apenas, né? Mas é uma possibilidade, ele pode ter um transtorno de conduta. E que lá na frente, a partir de 18 anos, pode ser diagnosticado outras coisas, né? Exatamente. Gente, nossa. E detalhe, é muito comum a pessoa com transtorno de personalidade antissocial ter depressão. A mais comum é a distimia, né? Que é diferente da depressão maior. Isso? A distimia você é funcional, né? Você continua fazendo suas atividades, mas a sua vida não tem sentido. Então você está sempre cabisbaixo, levando a vida muito... Ai, tá bom. Ai, sempre para baixo. Sem propósito. Sem propósito, né? A depressão maior, não. Ela já... ela atinge de uma forma que você vive aquela tristeza. Então, a distimia, você consegue ser funcional na vida e trabalhar, ir para um meio social, passear, tomar um sorvete, viver a vida, mas você não tem propósito, fica, né, aquela tristeza constante, vamos dizer assim. Nossa. Doutora Thalita, eu queria saber assim, qual seria a diferença de avaliação neuropsicológica entre crianças, adolescentes, adultos e idosos? Qual é a diferença? Existe porque eu vi que você faz avaliação neuropsicológica e tem lá para crianças, adolescentes, adultos e também idosos. Qual é essa diferença? Então, geralmente na primeira infância, que são as crianças entre 2,5, né? Começa a partir de 2,5, essa avaliação que a gente consegue fazer. São em busca de identificar algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento. Transtorno de ansiedade de separação, né? Transtornos de aprendizagem. Isso está muito relacionado na infância. Não que isso não possa ser diagnosticado ou investigado quando já é um adolescente, um adulto. Porque existem, hoje, muitas pessoas adultas que foram descobrir dislexia recentemente, né? Então, o foco geralmente é esse. Transtornos no neurodesenvolvimento na infância. Na parte da adolescência tem muita questão relacionada à ansiedade, depressão,
TDAH, né, que é descoberto geralmente de uma forma um pouco mais tardia. Os adultos também entram na questão da ansiedade, da depressão, transtorno de personalidade borderline, transtorno de estresse pós-traumático. Tudo isso pode... Os transtornos, eles não têm, assim, idade para acometer uma pessoa, né? Se ele tiver que aparecer, ele vai aparecer ali, independente de quantos anos você tiver. Sabe por quê? Vamos supor, a pessoa tem um TCE, né? Um traumatismo crânioencefálico? Isso. A pessoa tem um TCE. Só para o pessoal saber o que é traumatismo crânioencefálico. A pessoa tem um TCE nova, né? Então, geralmente, quem faz a avaliação da parte cognitiva, de memória, atenção, processos executivos, saber a questão da inteligência, se foi afetada e tudo mais, são os idosos. Mas se a pessoa nova teve um TCE, ela vai precisar de uma avaliação para poder identificar quais são as dificuldades dela. Porque o TCE vai atingir a área cerebral dela que vai comprometer determinadas funções. E aí a avaliação serve para a gente saber que funções foram prejudicadas com isso. Entendeu? Entendi. Um traumatismo craniano, vamos dizer assim, um acidente. E aí, depois de um tempo, a pessoa perde a questão de memória. Gente, eu estou esquecendo tudo. Aonde que eu estou esquecendo? Tá, a avaliação vai dizer qual é a fase da aprendizagem das coisas que você está esquecendo. No início, no meio, você tem dificuldade de reter essa memória, de guardar essa memória, né? Ou dificuldade de reconhecer algo que você já tenha visto anteriormente. Isso acontece muito no traumatismo craniano, né? Então, a avaliação, ela em todas as fases da vida, a avaliação pode ser por qualquer motivo, né? Transtornos do neurodesenvolvimento, ansiedade, depressão, outros transtornos, questões relacionadas ao envelhecimento, questões de acidente, epilepsia. A avaliação é tudo. Nossa, que interessante. E aqui, para a gente poder estar finalizando, como é realizada a avaliação neuropsicológica para os transtornos psicológicos? E quais os cuidados que os leigos, principalmente os leigos, né? Porque hoje em dia você vê uma chuva de profissionais vendendo avaliação neuropsicológica. E qual informação você deixaria para as pessoas mais leigas nesse tema? Como a gente procurar saber se o profissional que está ofertando aquele serviço, de fato, as avaliações elas estão sendo realizadas conforme protocolo dentro dos critérios, né? Qual é o critérios de diagnóstico, né? De diagnóstico. Então, fala um pouquinho para mim sobre isso. Então, geralmente... Para a gente fechar com chave de ouro já falando. Então, a avaliação neuropsicológica, ela é feita com todo o embasamento científico, né? De acordo com isso, o Conselho de Psicologia, ele tem um site chamado SATEPSI. Esse SATEPSI, ele tem todos os testes que são padronizados e estudados para determinado tipo de investigação. Tem teste de QI, teste de atenção, teste de memória, teste de funções executivas, se eu tenho uma lentificação cognitiva, é ele que vai me dizer. São esses testes. E eu tenho as escalas, que são uma forma mais abrangente, uma forma de triagem. Ou para eu poder pegar essas informações da escala e casar com os resultados dos testes padronizados, né? Então, com isso, eu tenho uma avaliação completa. Por exemplo, na minha avaliação eu aplico teste de QI, teste de personalidade, tudo validado pelo SATEPSI. Teste de personalidade, teste de atenção, teste de memória, funções cognitivas, que são as funções executivas, né? E aplico algumas escalas direcionadas para os pais. Por quê? A visão, essas escalas que são feitas para os brasileiros, são aprovadas para a norma brasileira,
você pega as informações que os pais responderem e casa com os resultados dos estudos científicos dos 2 testes, né? Aconteceu comigo, né? Tem profissional que usa somente a escala. E você não pode dizer, olha, ela tem o QI baixo. Com escala. Só escala, né? Não tem como. Tudo bem que tem alguns testes que tem nome de escala, mas é uma escala, por exemplo, um teste de QI altamente usado é a escala Winchester de inteligência para crianças, para adultos, ou a escala Winchester abreviada, né, que serve para as crianças e para os adultos. Ela tem nome de escala, mas ele é um teste estudado e padronizado pelo SATEPC. Não tem como eu pegar uma escala de triagem e fazer um diagnóstico para você se não tem embasamento nisso. Porque essa escala de triagem, ela não ela só te dá uma noção, exato, né? Qual caminho seguir. Por exemplo, mas na realidade... Exato. Se eu aplico essa escala... Ela não é para fechamento de diagnóstico. Não é para fechar. Eu fui fazer uma avaliação neuropsicológica. Sua, não foi? Minha, né? Eu busquei, porque eu não posso fazer em mim. Então, eu tive que buscar alguém que pudesse fazer em mim. Um profissional que faça em mim. E aí, foi utilizado... Eu lembro que você chegou a comentar que você falou assim, eu vou fazer essa avaliação... nesse valor, está muito acessível o valor, e que você falou assim, eu não vou me identificar. Não, eu vou Passou por todo o processo. Exato. E depois, quando foi ler o laudo... Exatamente, foi exatamente assim. Eu me identifiquei apenas, eu sou psicóloga apenas, né? Então, eu quero fazer uma avaliação para investigação de determinada coisa. Bom, fui lá, fiz a avaliação... Mantive lá, compareci nas sessões, sem contar que houve troca de psicólogo. Na primeira foi atendida com um, na segunda com outro e na última com outro. Isso já não é legal, porque a hipótese diagnóstica da observação vem de um profissional. Um profissional tem que estar ali focado. Possa ser que outros estejam presentes. Você deixa passar informações, né? Quando você é atendida por vários profissionais. Exatamente. E aí, no final, né, que quando eu fui buscar o meu laudo tinha nessas 5 páginas que tinha, ele tinha que foi avaliada a parte cognitiva, e que estava tudo lá. Quando eu fui abrindo, disse que avaliou a parte cognitiva. Cadê o teste cognitivo? Não tá. Não estou vendo o teste cognitivo aqui. A psicóloga, a neuropsicóloga que fez essa avaliação minha, ela apenas copiou essa escala padronizada de triagem, jogou lá, que eu respondi, e ela falou que ali ela já podia fechar um diagnóstico, porque era altamente indicado que eu tinha determinado tipo de coisa. Não é assim. Realmente muito... Então, as pessoas estão negligenciando, estão sendo imprudentes demais, exato, né? E nessa realidade a gente tem que tomar cuidado, porque nós que somos profissionais temos os nossos conselhos que nós que representam. Então é importante, inclusive, caso você sinta que tem, a importância da denúncia nos conselhos. Exatamente. Porque existem a gente no Corém, existe o nosso conselho que está lá para reger, que é a nossa ética profissional. Exatamente. Assim como também vocês. Sim. Como psicólogo, né? E quando eu fui ver esse laudo, dentro do código de ética do profissional da psicologia, tá lá que você precisa colocar todas as informações que você observou da sua avaliação neuropsicológica dentro do laudo, para que o paciente ele leia e compreenda. Não estava. Então, assim, deixou muito a desejar. Então, quero que você fale aqui para a gente poder finalizar. Qual a mensagem que você pode deixar para os leigos, né? Então, que estão em busca de uma avaliação profissional, de um fechamento de algum diagnóstico. O que você pode estar falando para eles? Quando vocês forem buscar um psicólogo para poder fazer a avaliação neuropsicológica em vocês, busquem saber as especializações desse profissional,
Que tipo de material vai ser usado na sua avaliação? Se vai ser um teste padronizado, se vai ser só escala, né? Pergunte, para que serve esse teste? Né? O que você vai usar em mim? Como que você vai fazer isso? Né? Tem a observação clínica do profissional, que vai casar com a entrevista inicial, vai casar com a escala de triagem, com o resultado dos testes que foram estudados para isso. Né? Esses testes padronizados, eles têm estudo de validade, por exemplo. Então, outro dia eu quis usar um teste específico, né? E esse teste específico, ele não estava mais dentro do estudo de validade, né? E o que aconteceu? Eu não podia mais usar aquele teste. Eu tive que escolher outro teste para que eu possa complementar minha avaliação. Então, busquem saber com quem você está fazendo, né? Às vezes, gente, o barato sai caro. Sabe por quê? Que as avaliações neuropsicológicas, elas são caras? Porque os testes padronizados específicos são caros. Um teste de QI, dependendo, é R$2.000. Um teste de atenção é R$1.000, R$600. E os valores são assim. Por isso que cobram caro. Além do profissional precisar elaborar um ótimo laudo. Os meus laudos geralmente têm 20 a 27 páginas. Comparado com um de 5 páginas, fica complicado. Então, assim, gente, tomem cuidado. Conversem com um profissional, busquem saber o que está sendo aplicado, busquem entender tudo referente à avaliação. Joguem no Google. Vocês não jogam no Google questão de o que é ansiedade? Eu estou sentindo isso. Joga no Google, como é que é feito? O que eu devo perguntar? Quais as dúvidas eu devo tirar? E é isso. Então, aproveitando, gente, quero deixar aqui o flyer aqui da doutora Thalita, que faz avaliação neuropsicológica em crianças a partir de 2 anos, adolescentes, adultos, idosos, que tem aí todas as avaliações que, caso alguém necessitar, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, transtorno de espectro autismo, problemas de aprendizado, transtorno opositor desafiador, que é o TOD que nós falamos aqui, atraso no desenvolvimento cognitivo, doenças de Alzheimer, traumatismo craniano, acidente vascular cerebral, ansiedade, depressão, epilepsia e muitos outros, gente. Então, tá aqui o telefone da doutora Thalita, você pode entrar em contato diretamente com ela e é ela mesmo que responde. Olha só que bacana. E queremos aproveitar também, passar um flyer que está ali, que é o nosso Espaço Saúde da Despertar, que é uma atuação totalmente focado para a saúde mental, que trabalha com neurologista, com psiquiatria, com avaliação neuropsicológica diretamente com a doutora Thalita, psicólogo, psicanálise e o que é mais bacana, as terapias em grupo. As terapias em grupo, ela é algo enriquecedor, que faz muita diferença na vida de muitas pessoas, que, inclusive, no dia 4 de dezembro, é onde nós vamos estar junto às 18 horas, com apenas 1 quilo de alimento não perecível, lá na Avenida Martins, 47, sala 301, bem no centro de Nova Iguaçu. É do lado da Casa Vivian Festas. Então, lá a gente vai falar sobre transtornos psicológicos, inclusive transtorno de personalidade antissocial, os famosos psicopatas, sociopatas, os narcisistas, né? Não está dentro do transtorno de personalidade antissocial, mas os narcisistas também a gente vai falar a respeito, né? E uma coisa que eu gostaria também de incluir é que lá, né, no espaço, vão ter outras terapias também, né? Então vai ter terapia ocupacional,
fono, né? Então, a gente tá... a gente vai ampliar. Isso. Hoje nós já temos o que está aqui no Fly. Isso. E vamos ampliar para TO, vamos ampliar para fono também. E com isso, os profissionais estão chegando para poder atender, né, atender as pessoas. Então, muito obrigada, doutora Thalita, por fazer parte aqui desse Pode Mulher. Esse é um espaço onde a gente troca muitas informações, além de ser um espaço para network, espaço para a gente falar sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que a gente está entregando para as pessoas. E você enriqueceu demais o dia de hoje, trazendo essas informações para a gente, coisas que eu até mesmo desconhecia. Então, muito obrigada. Nada, obrigada você pelo convite. Aguardo o próximo convite, né? E, gente, quem quiser entrar em contato comigo pelo meu telefone, a Karen falou, fala direto comigo. Podem tirar suas dúvidas comigo, tá? Que eu fico ali à disposição. Então, gente, até o próximo Pode Mulher. E eu espero vocês lá no nosso canal do YouTube. Se inscreva no canal. Vá também para o nosso Instagram, @PodeMulherRJ. Vai lá, segue a gente e curte lá tudo que a gente está realizando. Beijo grande.